Olá, estamos aqui de novo. Esse é o programa Comendo a Bola número 4. Quarta edição, o programa está crescendo. Estamos aí muito contentes com o retorno que a gente tem tido aí nas redes sociais e nos nossos comentários. Muito legal aí a participação do pessoal do outro lado. E a gente está aqui então para mais um programa. Esse é o 4º episódio. E como já é de conhecimento de vocês, a gente tem sempre um assunto principal. Esse assunto principal nesse episódio é suscitado por mais uma postagem do nosso parceiro Velho Futebol. E o assunto de hoje é o assunto Copa do Brasil. E ele nasce na postagem aqui do título... Não esquece. Instagram, @Velho Futebol, tá na barrinha aqui na legenda, né? Obviamente. E o pessoal já tá sabendo. Claro, já tá seguindo, inclusive, né? Já. Sim, com certeza. E segue lá. E o @Velho Futebol postou recentemente o título do Juventude na Copa do Brasil de 1999, que veio depois de 2 jogos, né? O primeiro em Caxias do Sul. 2-1 pro Juventude no Jacone e um placar 0-0, Maracanã lotado de botafoguense. Mas o campeão foi do Rio Grande do Sul. Isso talvez seja uma das maiores tragédias da história do Botafogo, né? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Frase de almanaque, mas que caiu bem no exato momento. O momento é perfeito. Pra esse. É verdade. E sempre bom lembrar, né, que o Maracanã já é um estádio que ele... propício para tragédia. Ele começa envolto na maior tragédia do futebol brasileiro, isso para mim é indiscutível. Acho que a maior tragédia do futebol brasileiro aconteceu no estádio do Mineirão. Não. Tu também não acha essa? Com certeza não. A maior tragédia e a maior injustiça se fizeram em 1950. Injustiça 50, talvez... 50 forjou a identidade do Brasil e do futebol brasileiro. Exatamente. Em 2014, o futebol brasileiro já era... um arremedo do que foi anos atrás. Eu tenho certeza que teremos um programa só sobre tragédias no futebol brasileiro. Teremos alguns sobre Copa do Mundo, igual de Vossa Excelência. Vossa Excelência é o concurso em assuntos. Obrigado, presidente. Eu realmente, modestamente, eu gosto muito de Copa do Mundo, então tenho... e estamos em ano de Copa. Eu sei que o senhor está estudando e também produzindo conteúdo, né? Um vasto material. Alguém com o seu conhecimento não pode guardar isso só para si. E temos o prazer aqui de... Esse é um dos objetivos desse programa, compartilhar esse conhecimento, né? Então, por isso, a maior tragédia do futebol brasileiro, então, em 2009. Não, mas como nós somos democráticos, 2-1, vamos pro assunto. Vamos pro assunto? Contextualiza a Copa do Brasil. Vai mostrar o livro já, jovem? O livro é seu? O livro é meu, esse exemplar é meu. Com relação à Copa do Brasil... Só fazer um parênteses. Pois não, presidente, A gente vê vários programas aí no nosso canal do YouTube. Na televisão também. Programas de com seus televisão. computadores, seus tablets, seu smartphone, consultando o Google na hora. E a fonte aqui do Comendo a Bola era, como no programa anterior, um livro de 1947. Não, 60 e poucos. Não, 47. Reedição de 60 e pouco, do Mário Filho. Agora a nossa fonte é também um livro. Né? A gente... nós somos meio que dinossauros e gostamos muito dessa questão de papel, né? Então, professor, vai lá. Temos um quadro no programa que dá dicas de cultura. Entre as dicas, muitas vezes o livro está presente. Obviamente não só, porque todos nós também usamos a tecnologia. Mas nós não consultamos no programa. É verdade. A preparação é feita antes. Não, mas ninguém me avisou que tinha essa restrição que... Não é uma restrição. Quando necessário... Mas estou colocando porque a gente bebe na fonte. Pela idade, então isso né? que é importante, né? Pela idade. Essa é uma edição de 2011, se não me engano. Copa do Brasil, Caburé, Cícero Ramalho e outras histórias. É um livro interessante porque ele não traz apenas números de resultados, estatísticas, traz também, mas ele descreve diversas passagens de um torneio que dá bastante pano para manga para debate, né? O Juventude, campeão de 99. Primeira pergunta que eu faço para os meus dois colegas. O Juventude tem condições de ser campeão da Copa do Brasil hoje em dia?
Qualquer time tem condição de ganhar. Não, eu diria que não. Diria que não, diria que sim. Ou qualquer... Eu diria que não. O Juventude é um clube de Série A. Nós estamos em 2022. A campanha não é boa, mas ele está na Série A. Correto? Correto. Hoje a gente tem praticamente só times de Série... Tínhamos só times de Série A na fase final da Copa do Brasil. Não, salvo o Cruzeiro. E o Bahia. Ambos eliminados ontem à noite, né? Ontem, o senhor está gravando no dia seguinte ao jogo. Perfeitamente, não há problema em revelar essa data. Inclusive, o Juventude foi eliminado também recentemente pelo São Paulo Futebol Clube, salvo engano. Já na fase anterior. Perfeito. O que tu acha? Eu acho que o Juventude não teria condições de repetir o feito histórico, e acho que o maior feito da história do clube, de 99. Sim, foi. Mas eu acho fundamental para que a gente possa situar esse debate aqui no espaço e no tempo, a gente buscar a origem da Copa do Brasil. Boa. Que a Copa do Brasil ela surge no ano de 89, né, na primeira edição, vencida pelo Grêmio, em cima do Sport Recife. Perfeitamente. Uma competição com 32 clubes. Né, seria... Todos os campeões estaduais e alguns vices. Essa foi a formatação inicial. Mas o interessante é que ela surge para, de alguma forma, poder contemplar aqueles clubes do futebol brasileiro que até o ano de 86... Aqueles estados, né, Capelari? Não, clubes. Estados e clubes. Ok. Por exemplo, em 1986, nós tivemos no Campeonato Brasileiro o Joinville, Criciúma, o Central de Caruaru, o 13 da Paraíba. Que motivou em 87. O problema não é 86, é 87. Exatamente, mas 86 é o último, é o último ano em que a gente tem um campeonato brasileiro. Já vem de 79, né, Maurício? Inchado. Sim, campeonato 79 tem o clubes, 94 clubes, é o recorde até hoje, né? Um campeonato brasileiro. Então a Copa ela é criada em 89, mas muito para reparar, digamos assim... Um dano histórico? Um dano histórico aos clubes. E na criação da Copa União, há digamos assim, uma injustiça gigantesca que o segundo colocado de 1986, o Guarani, e o quarto colocado, o América do Rio, eles foram simplesmente alijados da possibilidade de... Eu diria que foi o primeiro caso de preconceito desportivo. Clube do Bolinha se chama, né? Os 13 clubes... Até porque a taça também era de bolinha. Mas se dizia... Não é verdade? A taça era de bolinhas. O Clube dos 13 chamou mais 3 times, né? O Curitiba, o Goiás e o Santa Cruz. E os 16 fizeram um torneio que a discussão é longa. Teve o chamado de módulo verde, depois teve o módulo amarelo, o famoso caso Flamengo Internacional. Parou no STF. Sport Guarani, que não é exatamente o foco, porém... Mas o foco é esse mesmo, no sentido de que nós tivemos campeonatos inchados. O Clube dos 13 monta um campeonato... Desinchado demais. Desvaloriza os estados e seus campeões. Isso. E acho que a Copa do... tenho certeza que a Copa do Brasil, ela faz esse resgate, traz a possibilidade dos campeões estarem juntos, mas ela vem, aí nós vamos discutir, crescendo exponencialmente até atingir nos dias de hoje quase os mesmos 94 clubes daquele campeonato de 79. Mas hoje acho que é um torneio consolidado, né? Sim. É um torneio que caiu, né? Rentável. Eu tenho observações a fazer um pouco mais à frente, porque a gente está pegando uma cronologia que é importante. Isso, um contexto histórico importante para o nosso espectador. Enfim, perceber como as coisas aconteceram. Como foi criada a Copa do Brasil. Sim. Há uma outra questão bem interessante, que a primeira Copa do Brasil, é bom lembrar que até o ano de 88, campeão e vice do Campeonato Brasileiro, no caso Bahia e Internacional, foram para a Libertadores de 89. Observado, campeão da Copa do Brasil. Em 89, o campeão brasileiro é o Vasco, Isso. O São Paulo vice. E o Grêmio é o campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Vasco e Grêmio vão para a Libertadores. Vasco e Grêmio vão para a Libertadores. Perfeito. E o São Paulo
vice-campeão acaba... Foi determinado no regulamento. A Libertadores tinha só 2 vagas e agora tem 222. Exato. É outra questão também que pra gente debater como o futebol sul-americano, vamos dizer, entrou nessa esteira, né, de inchar por interesses muitas vezes até políticos, econômicos, né? Mais econômico que políticos, na verdade, hoje em dia. Tu agrada uma federação, dando mais um clube, mais uma vaga e assim por diante, né? Onde a arena mais mal, mais um time no Nacional. Mas isso aí na década de 70 para o brasileiro, mas porém... Mas vai se aplicar em 2005. E onde vai bem, o time também. Mais um clube também. Mas é o que vai se aplicar aqui. O próprio São Paulo é beneficiado então, na década de 2000 com 3 convites sem ter. Entre 95, aproveitando 95 e 2000. Vamos reorganizar aqui a nossa cronologia histórica. Então, em 89, a primeira edição da Copa do Brasil, com 32 clubes. A final entre Grêmio e Sport. 2 jogos. Perfeito. Os placares. 0-0 em Recife, 2-1 Grêmio no Olímpico, Grêmio campeão. Grêmio campeão. Gol de Assis, o irmão do glorioso Ronaldinho, se entrar nesse mérito. O gol contra do Mazzaropi. Como machuca, né? O gol contra do Mazzaropi e o gol do título do Cuca. Agora, não vamos passar por todas as finais que são muitas, claro correto? Que não, mas a primeira acho que é merece menção. E para agradar os gremistas acho também. Até que, salvo engano, foi nessa edição que há um... WO? Não era isso? Não, ia falar do confronto histórico entre Grêmio e Flamengo. Sim, na semifinal. Perfeito. Foi, né? Que há uma goleada pro Grêmio. 6-1 para o Grêmio na semifinal. Placar bastante incomum pro primeiro jogo semifinal. Primeiro jogo do Maracanã, 2-2. E no jogo da volta, no Estádio Olímpico, o Grêmio faz 6-1 no Flamengo. É de fato algo... O troco do Filipão. O troco... Não. 89... Não, Filipão 89, a minha memória não falha. O técnico do Grêmio em 1981 era o Filipão, Evaristo de Macedo. Não, em 89 era Andrade. Cláudio Duarte. Cláudio, eu nem olhei, agora que minha memória foi... Mas eu confiro como Cláudio Duarte, o técnico do Grêmio. Perfeito, o Grêmio foi campeão... o Filipão campeão em 91, né? 90 pelo Criciúma. 94 pelo Grêmio. Isso. Ele tem pelo Palmeiras também, né? Tem. Tu vai prosseguir. Não, acho que essa lembrança... vaga lembrança. Misto e Grêmio, misto de Cuiabá. Misto que tem uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro. Eu tenho certeza. Tenho absoluta certeza. Se não me engano... prometo que em breve estarei aqui. Pessoal de Cuiabá vai representando o misto. Tu não tem ainda? Não, ainda não tenho, mas terei. Pessoal de Cuiabá vai mandar. O misto é uma camisa estilo Ponte Preta, Vasco da Gama, né? Esse padrão. Né? River Plate. Mas eu fui nas cores. Tu na Luso. Não, calma, eu fui nas cores certas já, porque o misto... Tu na Luso brasileira. O misto é alvinegro, então eu já fui na Ponte e no Vasco. O Grêmio foi jogar com o misto em Cuiabá, fez 5-0. O que aconteceu? O misto simplesmente falou para a CBF: olha, cara, nós nem vamos. É uma pena, né? Isso aí meio varziano, né? Não foram. Nem um time misto nós vamos mandar. Boa trocadilho. Tiraram um brinde. E aí deu WO. Isso é verídico. Que fase foi isso? Segunda fase. Da Copa do Brasil. 32 clubes? Isso me lembra alguns cronistas que aqui em Santa Catarina falavam: nem vai, é fulano que vai apitar, nem vai. Glorioso. E a Copa do Brasil teve situações bastante curiosas, né? A segunda edição, 1990, portanto, a final foi Flamengo e Goiás. E o primeiro jogo foi mando do Flamengo. Foi disputada em Juiz de Fora. Naquele estádio. Reduto flamenguista. Reduto carioca, né? Sul de Minas. Exato, né? Me fugiu o nome do estádio agora. É um estádio grande, onde o Tupi de vez em quando mandava seus jogos, né? É estádio municipal. É o estádio municipal de Juiz de Fora. Isso. Ok? O que acontece foi num dia de semana à tarde. E o público não chegou a 5 mil pessoas. 2 mil, alguma coisa. Na final da Copa do Brasil. Eu não sei se está no livro aqui, mas é uma coisa triste de se ver, né? Mando do Flamengo. O segundo jogo foi no Serra Dourada. O Flamengo ganhou esse de Juiz de Fora de 1-0. E 0-0 em Serra Dourada. O Flamengo eu gosto de complicar o professor. Gol de quem? O Idemar.
Gol do Flamengo? Não. Eu como... O Idemar tava no Goiás nessa época ainda. Não. Eu descubro, porque o livro tá aqui para essas coisas. O Idemar. Flamengo 1, Goiás 0. Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, o nome oficial. 1-0 ao público. 2.437. Impensável para os dias de final hoje. de Copa do Brasil. Era um campeonato que estava começando. Perfeito. Não tinha exatamente... Não tinha um apelo ainda. Caído nas graças. E o gol você errou. O zagueiro Fernando do Flamengo fez o gol. Não me lembro. O zagueiro barbudo, Fernando. E o segundo jogo eu acertei. 0-0 no Serra Dourada. Para um público de 45 mil pessoas. Olha, eu acho que poucos flamenguistas lembram que o título da Copa do Brasil de 1990 veio graças a um gol do Fernando. É verdade. E acho que muito poucos devem lembrar que o Flamengo, numa final, em seu mando, colocou 2.000 pessoas. Completamente. 2.400. É um ponto muito fora da curva, né? Aí em 91, só para pegar as 3 primeiras, uma final sulista. Eu estava no jogo final. Nos dois? Não, no jogo final só, no em Criciúma. Em Criciúma. Primeiro, Grêmio e Criciúma, né? Foi no Olímpico, placar de 1-1. O Criciúma saiu na frente. Então, nessa época, o gol fora de casa... Perfeitamente. Boa observação. Não existia. Existia, sim, senhor. Na final? Todas as fases tinha. Só não tinha na final recentemente. Tiraram recentemente. Bem nas finais. Mas naquela época tinha em todas essas fases, inclusive na final. O Grêmio, em 91, foi vice-campeão da Copa do Brasil invicto. Não perdeu nenhuma partida. Que nem o Atlético Mineiro no Brasileiro 77. Mas feito muito maior, né? Muito mais difícil. Claro, mas eu estou falando comparativamente como sim. Nós tivemos mais um vice-campeão invicto de um torneio. Né? Há curiosidades muito interessantes nessas relações. Eu só não concluí a final de 91 porque me traz um pouco de dor no coração. Infelizmente, o placar de 1-1 no Olímpico e aí... Quem sai na frente no Olímpico? Criciúma, gol de cabeça do Vilmar, zagueiro Vilmar. Então o jogo da volta foi 0-0? Eu ia chegar lá, doutor. Desculpa. Quem está ansioso hoje, pelo jeito, é o senhor. Né? Não é ansiedade. Eu tô apenas... O Maurício jamais é ansioso. O único ansioso aqui é isso. Obrigado pelo rótulo. O atacante Maurício, mais famoso no Botafogo, pelo gol do título do estadual de 89. Que empurra o jogador do Leonardo. O Flamengo, enfim, Maurício pelo Grêmio faz o gol do 1-1. Aí o placar, concluindo de vez essa final de 91, no Heriberto Wilson 0-0 estava presente. E o meu pai, o técnico meu irmão, Luiz Felipe técnico Scolari. Do Criciúma, Luiz Felipe Scolari. E é a primeira vez que um clube que não joga a primeira divisão, no caso o Criciúma, em 91, conquista a Copa do Brasil. Não saberia dizer se o Criciúma... Isso se repete mais 2 vezes. Paulista de Jundiaí e Santo André, né? 2004 e 2005. O resto das competições sempre foram vencidas por times da Série A. Da primeira divisão. O Paulista de Jundiaí é o clube que tem o melhor aproveitamento em toda a história da Copa do Brasil. Jogou uma vez e foi campeão. 100% de aproveitamento. Espetáculo. Quem era o técnico do Paulista de Jundiaí em 2005? Wagner Mancini. Wagner Mancini. E aqui, anos atrás, tinha, acho que terminado a carreira, ou quase terminado, jogando pelo Figueirense. Passou aqui no Wagner Mancini. Mas aí, então... Pois não. Perdão, vamos subindo. Acho que é interessante a gente fazer Vamos chegar em 95, quando a formatação começa a ter outra cara. Rapidamente, só passando então, 91, título do Criciúma. 92 é o Internacional. Isso. Que ganha sua única Copa do Brasil. Esse lance deve ir pro VAR Retrô um dia. A torcida do Fluminense reclama bastante, mas acho que é um lance discutível e pode ser analisado no VAR Retrô. Sim. Fato é que o Internacional, no surgimento do Caico, né, que foi, acho que, o principal nome, a principal revelação daquele... Gerson, centralmente falecido Gerson. Fazia muito gol. Inclusive, foi artilheiro 3 vezes. Eu tive que rememorar no livro, se não me engano. Estive presente num jogo em 1994, realizado para arrecadar fundos para a família dele. Ele ainda ou tinha falecido recentemente, ele era portador de HIV, faleceu vítima das complicações decorrentes do vírus. E foi feito esse jogo, Seleção Gaúcha e amigos do Gerson, algo dessa natureza.
Enfim, mas eu tive nesse jogo em 94. Tive a oportunidade de estar nesse jogo. Então, chegamos a 95. Não, calma, 92 o Inter, 93... Cruzeiro campeão. Cruzeiro. 94 Grêmio. Frango de Eduardo Reuser no Mineirão. 94 Grêmio. Grêmio em cima do Ceará. Gol de Nildo. Perfeito. Gol da final. Aí chegamos em 95. Eu e Capelari estávamos na final em 95. Verdade. Tive nesse Estádio jogo, Olímpico. verdade. Grêmio 0, Corinthians 1. Tive o prazer de recebê-lo primeiramente em minha casa. Perfeito. E de tê-lo acompanhado nesse jogo. Não muito feliz pro senhor. O professor, né? E nem pra mim, né? Quem é que fez o gol do Corinthians? Foi Marcelinho Carioca. O momento não é de gremismo. Primeiro jogo foi quanto? Não, mas 2 a 1 gremismo. Estamos fazendo um resgate histórico 2 a 1 com tempero Vou dar uma dica. particularidades. Se ele fazer uma pergunta pra mim, tu dá uma segurada e deixa eu responder a pergunta. 2 a 1 Corinthians. Aliás, eram 2 excelentes times. Corinthians e Grêmio naquela época. 2 a 1 pro Corinthians e Pacaembu. E mesmo o Grêmio perdendo de 1 a 0, o clube saiu aplaudido. Foi aquela famosa derrota heróica. Assim, foi uma derrota doída, muito óbvio, né? Mas logo depois o Grêmio seria campeão da América. Quantos clubes em 95? Não saberia te dizer Mas já começou a ter convitezinho, não começou nessa época? Consulta o livro. Vamos consultar, porque são muitos números. O inchamento da Copa do Brasil começa em 95, verdade. Há uma observação que... Vamos tirar a dúvida aqui? Que eu vejo o seguinte, o futebol brasileiro, que em 87 cria o Clube dos 13, e que em tese seriam os 13 maiores clubes do Brasil, né? Que são os 4 do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, Grêmio, Internacional, Atlético Cruzeiro e o Bahia. A Copa do Brasil, nos primeiros anos, ela reservava 2 vagas para esses 4 estados, campeão e vice. Então, havia, de alguma forma, um certo prejuízo. Eu acho que eram 10 estados com os vice-campeões. Sobretudo para os estados do Rio de Rio e São Paulo, que tinham 4 grandes clubes e só 2 vagas. Exatamente, 10 para Cruzeiro e Atlético Mineiro, isso teria até que ver a estatística, se eles de fato conseguiram participar das primeiras edições, né? Se não houve algum intruso, o América, enfim. A palavra intruso foi forte. Não. Intruso no sentido de que... não é a pessoa que comumente está ali. O América Mineiro... O professor tem os medinhos, Não, vamos lá. Torcida do Coelhão, aqui, ó. Em cima, Ô, Luísio! Aqui, ó, vamos respeitar o América Mineiro. Mas ninguém falou nada. Ninguém desrespeitou. É que intruso é aquele que não comumente está naquele ambiente. Basta puxar o histórico, estatisticamente falando, para saber quantas vezes o Cruzeiro e o Atlético Mineiro ganharam o título mineiro e o Grêmio e o Inter no Rio Grande do Sul. Sem reparos. Isso é uma questão que, enfim... foi reparada depois, talvez até com essa questão dos convites para que... Tu está tentando justificar... vou citar a frase do livro para os meus. A frase diz exatamente assim, senhor Capelari. Mas eu não estou justificando nada, eu estou trazendo aqui informações históricas. No ano de 1995, a politicagem entrou em campo e, atendendo à pressão da emissora de TV detentora dos direitos de transmissão da competição, a CBF aumentou de 32 para 36 clubes. Só há um erro. Você vai discordar? Os colegas, enfim. Não, na verdade, eu não vou discordar. Eu só acho que a politicagem sempre esteve em campo. Ela não entrou em campo em 1900. Pode ter entrado na Copa do Brasil. Mas foi o que ele disse aqui, né? Só complementando, entre 95 e 2000, a Copa do Brasil só aumentou de clubes. De 36, depois foi para 44. De 10 convidados para 13. Então, isso foi... Quando é que muda essa realidade, professor? Exatamente, pergunta interessante. Mas eu acho que isso trouxe uma... Sou favorável a esse aumento de clubes. Tu não acha que o critério esportivo... Não sou contra o aumento de clubes. Eu sou contra
não haver critério para a escolha dos clubes. Eu vou com a ideia do presidente. Eu acho que pode ter 90 clubes. Claro. Desde que haja critério de ranking, de campeonato estadual, seja o que for. De acordo. Podia até ter 200, A palavra é ranking. Em 2001, chegou-se a 64. 64, bom. Número que permanece até quando foi lançado o livro, né? Porém, foi criado um ranqueamento. E aí, sim, usavam-se as colocações dos clubes, né? Então... Agora, na edição de 2022, temos... Começaram 92 clubes. 92 clubes. Porque começaram... É o que eles chamam de fase eliminatória. A maioria entra só a partir como se fosse da fase 3. Enfim, desde a primeira... E nós tivemos um hiato, né? Quando os clubes que disputavam a Libertadores não participavam da Copa do Brasil. Perfeitamente. O que evitou... Isso foi de... não temos o ano... Teria que dar uma olhada com mais calma, para não errar. Um bom foram, eu acho que no mínimo uns 5, 6 anos, né? Estou estudando. Isso aí, assim, não é, para mim, não é concebível. Não é lógico, não é lógico. Obviamente o calendário do futebol brasileiro vai entrar num outro episódio, porque eu tenho muitas observações sobre o calendário do futebol brasileiro, né? Então tu tens uma competição que é para ser atrativa e criar digamos, um brilho misturando times do Amapá, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. E aí você teve exemplos como várias eliminações acachapante na Copa do Brasil, né? Vamos lá, vamos relembrar algumas. Globo e Internacional de Porto Alegre. Não, aí não. Clubismo. Grêmio e Mirassol. Grêmio e Mirassol. Na mesma semana, mas eu acho que o mais emblemático... Asa e Palmeiras. Vamos Vitória e Palmeiras foi... Mas aí, pera lá, a gente pegou times menores do que... Não, mas o Vitória, eu tô falando pelo valor quântico da vitória. Por causa da goleada 7-2. 7-2, né? A rabada do mar. Mas o Baraunas não tirou o Vasco da Gama uma vez, mano? Aqui parece que Baraunas, o Cícero Ramalho foi um jogador. Mas Baraúna não é a... Cícero Ramalho que... O time do Rio Grande do Norte. O Cícero Ramalho que naquele jogo contra o Vasco... Acho que a foto dele tá aparecendo aqui, né? O Cícero Ramalho. Tá aqui ele no livro. Ele tinha um físico de zelador, tá né? Tá aqui ele. O Cícero Ramalho... Deixa eu ver. É curiosíssimo. A Copa do Brasil, né? Já Cícero Ramalho parece nome de repentista. Talvez até tenha sido, quem sabe... Veteraníssimo como uma barriguinha saliente, já passava dos 40 anos. Glorioso zelador. Quando ficou famoso no país, atuando pelo Baraunas de Mossoró, na edição 2005 da Copa do Brasil. Naquele ano, a equipe potiguar passou por América Mineiro. E Vasco da Gama, correto? E Vitória da Bahia. Na terceira fase, eliminou Vasco em pleno São Januário. Fantástico. Com um surpreendente 3-0. O que por si só já é um título. Nada contra o Vasco, mas a história é muito curiosa. Para o Baraunas, sem sombra de dúvida, o maior capítulo da sua história. Não. Mossoró participação na Copa do Brasil. Mossoró deve ter ido uma estátua. Esse é o charme das Copas. Isso acontece para quem acompanha. O presidente gosta lá da Copa da Inglaterra, tenho certeza. Da Copa da Inglaterra e Copa do Rei. Capelari não gosta de Copa nenhuma fora do Brasil, tá no direito dele. Eu acompanho muito a Copa da Alemanha. Assim, é muito interessante, é charmoso tu ver um time de um porte do Baraunas tirar o Vasco. Tu vê um time... Mas aí eu quero pescar um gancho e trazer para nossa realidade. Copas. Não seria melhor todas ter apenas um jogo? Excelente observação. Como é lá fora. Porque entra a questão do calendário. Exatamente. Nosso calendário é muito inchado. Estaduais... Ida e volta num campeonato de 20 clubes, que é a Série A e B. E C? A C deu também? Mas é só um turno. Mas mesmo assim são 20 clubes. Mas as datas são um pouco... Claro, vai ter os quadrangulares. Claro. Mas eu digo, estaduais, torneio sul-americano, seja a Libertadores ou a Sul-Americana, mais uma Série A longa, mais uma Copa do Brasil ida e volta, não comporta... Fica uma situação patética, ridícula. Vou citar o caso aqui, novamente, em julho de 2022, o Fortaleza foi recém-eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, certo? Ele estava, até uma semana atrás, na Libertadores, jogando, obviamente, a Série A, e a Copa do Brasil contra o seu rival, o Ceará. Jogarão hoje. Que inclusive é hoje, no dia da gravação. Na data da gravação... Farão o jogo da volta. Lembrando que no primeiro jogo, o Fortaleza ganhou 2-0. 2-0, né?
O que acontece? O Fortaleza... Inclusive, professor, se o senhor puder acelerar nos comentários, eu quero ver esse jogo. Boa ideia. Não, o senhor quer um aniversário. Desculpa entregar aqui, mas o senhor quer um aniversário. Cara, é aniversário de criança. Vai passar o jogo no aniversário? Vai. Tá bom. Ele vai ter certeza. Fortaleza e Ceará no aniversário. A conclusão é a seguinte: a gente vê um clube extremamente simpático, né, um padrão médio do futebol brasileiro, tendo que se desdobrar em 3 campeonatos em que ele não precisaria se desdobrar se o campeonato, se o calendário fosse perfeito. Quando então, fala em simpático, cara. Pra mim, também o Fortaleza não tá em penúltimo ou último na Série A. Último colocado. Eu em 2000 e lá vai cacetada, eu não vou me lembrar, eu fui assistir Fortaleza e Bragantino no PV. Era o que campeonato? Série A, B? Série, sei lá do que era. Que ano? Não sei. 2000 lá vai cacetada, 2004, 2005. Série C. Treinador era... Opa! Treinador era Luiz Carlos Cruz. Certo. Preparador físico, meu amigo, que eu quero até fazer uma homenagem, meu falecido amigo, Pantera. Preparador físico que trabalhou muito tempo com o Cuca também, nos clubes que o Cuca trabalhou. Era Carequinha, trabalhava no Havaí. Preparador do Havaí muito tempo, né? Remador, foi meu preparador físico também. Lembro. Nos clubes que eu joguei futsal. Foi assim, não. Fortaleza e Bragantino, 6-1 pro Fortaleza, assistindo na tribuna. No PV. Como é que era o nome daquele baixinho? Clodoaldo. A torcida que tava, Clodoaldo, o terror, ele fez 2 gols. Cara, assim, ó, a passagem, eu sou obrigado a contar, já passou muito tempo. É um clube simpático. Simpaticíssimo, porque eu fui ao vestiário e o presidente tava dando o bicho. E tu pegou o bolinho junto? Não, peguei o bolinho. Mas para determinado jogador que eu vou não falar aqui, acho que não precisa falar, por favor. Não foi dado o bicho em dinheiro, foi dado o bicho em cachaça. Gelada, eu ia dizer gelada. Olha, e desde lá o Fortaleza mora no meu coração. É um clube simpático. Mas só para fazer foi bom parênteses, excelente parênteses. Simpatia é um conceito extremamente subjetivo. Mas voltando ao futebol na prática... Eu também acho Fortaleza um clube simpático. Sim, Rogério Ceni. O tricolor do Piscina. Nada a ver com o Rogério Ceni. Desculpa. O que me incomoda é porque assim é um clube, vamos chamar de emergente, né? E num momento altamente favorecido da sua história, passou da primeira fase da Libertadores, tá mal no Brasileiro porque não consegue equilibrar 3 competições, e aí foi eliminado de uma, daqui a pouco acho que até passa no Clássico. Pessoal do Ceará secando. Pessoal do Ceará, não sei. Ele tem aquela bolinha de cristal, né? O programa vai online só depois disso, então talvez aqui eu esteja dando a bola fora. Mas veja como o calendário conta muito e envolve a Copa do Brasil, né? Então quer dizer que nós tivemos durante muito tempo uma Copa do Brasil controlada por 64 clubes. E aí o negócio foi girando, né? Então, só pra gente não perder aqui o fio da meada. Perfeito. 95, 94 título do Grêmio, 95 Corinthians, 96 Palmeiras em cima do Cruzeiro. Desculpa, Cruzeiro em cima do Palmeiras. Cruzeiro no Morumbi, né? Não, Parque Antártica. Marcelo Ramos fez o gol ainda. Era Palmeiras Parmalat, né? Sim. 96. Queres abrir o livro? Não, vocês vão discutindo, eu vejo aqui no final, presente, tá todos os finais dos campeonatos. 97. Vai até essa 2010. 97 é o Grêmio contra o Flamengo. Certo. Uma conquista. Vamos ter que abrir porque o livro termina em 2010. Não tem problema. 98. 96, terceira Cruzeiro, pode dar certeza. 96. Cruzeiro, Dida era o goleiro do Cruzeiro. 1-2 no Palestra Itália, exatamente. Foi o que eu disse. Árbitro Sidraque Marinho. Pode ir na sequência, né? Pra 97 a gente Grêmio no Flamengo 0-0, jogo de volta 2-2. E o 98 a gente vai ter como campeão o Palmeiras em cima do Cruzeiro. Dando troco. Exatamente. Esse Morumbi. Com o Sidraque Marinho novamente no apito. 99. Juventude, que foi o ponto de partida. Ponto de partida para nós. Do velho futebol. 2-1, 0-0. 2000. Cruzeiro. Em cima do São Paulo. Não, Cruzeiro em cima do São Paulo. Uma parada, presidente.
Por que o São Paulo, que é um clube extremamente vencedor, Libertadores, Campeonatos Brasileiros, não ainda conquistou a Copa do Brasil? O senhor saberia dar um... Não saberia pela sua cara. É o futebol... É o futebol, é a resposta. Há coisas que não precisam ser explicadas. Uma final só também, só essa, né? De fato, mais nada. Não, o desempenho esportivo do São Paulo na Copa do Brasil deixa a desejar. Em detrimento de outros que são muito melhores. Mas esse jogo de 2000 é um jogo extremamente emblemático para a torcida do São Paulo e para a torcida do Cruzeiro. Gol no final, né? Gol no final. Uma falta, barreira furada. Uma falha do Axel e do Rogério Pinheiro na época. Cobrança do Giovani, a bola passa no meio da barreira. O Axel não jogou esse jogo. E jogou. O segundo jogo ele joga. Não só jogou. No segundo jogo ele entra no segundo tempo. Como entra no segundo tempo. E a escalação do São Paulo tem o timão. Rogério Ceni, Belete, Edmilson, Rogério Pinheiro e Fábio Aurélio. Alexandre, depois Axel, Maldonado, Raí e Paraíba, Edu, depois Fabiano e França. E depois Carlos Miguel. E Marcelinho Paraíba perde um gol em seguida do gol do Cruzeiro, no final do jogo. Enfim, título merecido para o Cruzeiro. Em 2001 o professor tem a sua glória, porque... Quem entra nesse jogo, só para colocar, e tem uma participação decisiva e de uma certa forma muda a história do jogo. Em 2000, Em 2000 é o Miller. Pelo Cruzeiro. Pelo Cruzeiro. Sim, o Miller entra no lugar do Jackson. Nós vamos prosseguir com 2001, claro. 2001 nós temos o Grêmio, né? Desculpa, o Corinthians, falamos, na final. Morumbi. Também o jogo de ida. Tinga campeão pelo Grêmio nesse jogo. O jogo de ida, 2-2. O Corinthians abre 2-0 no Estádio Olímpico. Perfeito. Também com gol do Miller. Um golaço, inclusive. Perfeito. E Luiz Mário busca, acho que faz os 2 gols, é isso? Confirma só se foram 2 do Luiz Mário. No primeiro jogo? E o Grêmio vai buscar um resultado e vai pro jogo de volta. Joga bem no Morumbi, faz 3-1. 2 no segundo tempo. Salvo engano, com falha do goleiro Maurício Assolini, goleiro do Corinthians. Sabe quem é que faz o segundo gol do Corinthians? Miller. Desculpa, agora, o senhor não estava prestando atenção. atenção. Procurando aqui as informações. 2002, nós temos o Corinthians sobre o Brasiliense. Esse lance polêmico que pode vir para a VAR Retrô. Isso. Corinthians e Brasiliense. Arbitragem do Simon, salvo engano. No jogo de volta? Jogo da volta, o segundo jogo é Wilson de Souza Mendonça. O Wilson de Souza, perdão, então, o jogo Simon. De ida, de primeiro jogo, desculpa, foi o Simon. Então não lembro se foi no primeiro jogo. O 2-1 foi o Simon. Não lembro agora. Eu sei que teve um lance polêmico. Vamos ter que dar uma revisitada nessa final dessa Copa do Brasil, né? 2003 é o Cruzeiro em cima do Flamengo. Cruzeiro, aproveitando, maior campeão, 6 títulos. 2004 a gente vai ter Santo André e Flamengo, como o senhor já falou, no Maracanã. No Maracanã. Feito histórico. Com 71.988 pessoas. Olha a diferença da valorização da torcida do Flamengo. Da final de 90 para a final de... Mas esse era o segundo jogo, né? Sim, o segundo jogo. Primeiro mas foi no Parque Antártica. Primeiro jogo foi no Palestra Itália, exatamente. Com 20 mil... 2-2, se não me engano. Né? Aquele time do Santo André tinha alguns jogadores que depois foram... Sandro Gaúcho não fez o gol? Teve um... Sandro Gaúcho, o zagueiro Alex Bruno. Sandro Gaúcho faz o gol na final, faz ele e o Elvis. Isso. Olha, a escalação era Júlio César, Dedimar, Alex e Gabriel. Jogavam 3-5-2. Nelsinho, Dirceu Ramalho, Elvis e Romerito. Osmar e Sandro Gaúcho. Técnico era Péricles Chamusca. Chamusca. Paulista de Jundiaí. 2005, Paulista de Jundiaí sobre Fluminense. O Fluminense. Com o jogo final em São Januário. Em São Januário, com um público de 25 mil pessoas, com a arbitragem do Gaciba. Por enquanto, são as 2 surpresas, juntos talvez com Criciúma também, pode Não, são as 3 únicas vezes em que, não sei se já falei isso antes, mas foram clubes que não estavam na primeira divisão. Talvez, se eu não estiver enganado, em 2006 nós temos a primeira final carioca. E a primeira final de 2 clubes do mesmo estado na história. Acho que a primeira... Exatamente. Flamengo Vasco, com 2 vitórias do Flamengo.
né? Que só viria a se repetir em Cruzeiro e Atlético. É o jogo, a final, em que o Renato Gaúcho, como técnico, dá um empurrão no Valdir Papel, né? Não tem um lance na beira do gramado em que Valdirã, não era? Valdir Papel, né? O nome do jogador. Não seria o Valdirã? Não. Do tempo do Vasco? Vasco, dá uma escalação, ver se não tem tem o Valdir Papel e tem o Valdirã também. Não, mas ele pega no Valdir Papel. No Valdir Papel. Que ele é expulso. Valdirã que... Cedo. Valdirã que teve uma história trágica, né? Não lembro. Que não saberia dizer... posso estar matando o Valdirã. Não tem problema, mas não tem problema. O Valdirã teve problemas sérios com o uso de drogas e tal. Não, álcool não. Álcool não é droga hoje em dia. Socialmente aceita. Droga lícita. Socialmente aceita. O senhor que não bebe, não fuma, não cheira, não faz nada. Eu tô bebendo aqui. E não faz as outras coisas que normalmente se faz. Tô bebendo aqui numa excelente caneca. Então, o Valdirã, mas ele teve graves problemas. Isso é um assunto sério e... E não deveria... Salvo engano, ele faleceu. Uma pena. Temos que procurar... Se para a família do Valdirã é uma pena. 2007 eu queria pular. 2007 o título do Fluminense no Orlando Scarpelli, né? Com Heber Roberto Lopes. Há também um outro feito alcançado nessa Copa do Brasil de 2007, que é gol do Roger do Fluminense. E ele passa a ser o jogador com o maior número de títulos. O senhor lembra? 4 títulos. O senhor lembra quem era o técnico do Figueirense nessa final? Não. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Infelizmente falecido no avião. Realmente um ícone. Tivesse jogava com a chance de Vitor Simões. A chance de conviver com o Mário Sérgio? Não não tive a chance de conviver com ele. Convivi em 2010 em diante. Márcio Goiano. O Mário Sérgio é daqueles personagens, ainda mais pelo fim trágico que acabou tendo, né, no acidente da Chapecoense em 2016. Mas acho que um dos mais queridos jogadores e técnicos. Era controverso, né? Mas enfim. Mas até pela sua... ele era polêmico, né? De jogador. Exato. Como técnico também, fazia das suas, enfim. 2008, a final entre Corinthians e Sport Recife. O título do Sport. Carlinhos Bala. Exatamente, foi um 3-1 pro Corinthians no primeiro jogo e 2-0 na volta. Tava 3-0. E o golzinho do Sport fora de casa. Gol do Sport fundamental para dar uma sobrevida pro Sport. Perfeito. E o Corinthians na segunda divisão. Poderia ter se tornado o quarto clube a vencer a Copa do Brasil 2009, na segunda divisão. Um regozijo pro professor. Corinthians sobre Internacional de Porto Alegre. Não. Eu tenho gente falsa. Eu acho que mais vale mencionar que era o título do Ronaldo Fenômeno. De fato. O fofômetro, né? Opa, o senhor tá olhando isso. Mas mas eu não fui jogador profissional. Ele tá com um físico parecido com o vosso físico. Mas ele era jogador profissional. Mas a categoria que ele tinha... Derrubou até alambrado. Muitos jogadores tinham medo do Ronaldo nesse ano de 99. Não, ele era habilidoso. Pesadinho assim, continua habilidoso. Era o retorno de um ícone do futebol brasileiro, sobretudo com a conquista do pentacampeonato em 2002. E, no meu entender, havia um respeito exagerado pelos zagueiros do Brasil. Ele estava numa forma. O Ronaldo Fenômeno era uma entidade, né? E ele faz... Ele dribla o Índio num dos gols do Corinthians. Exatamente. O Índio fica torto assim com a coluna, enfim. E ele faz um gol também nesse ano no Campeonato Paulista sobre o Fábio Costa, num Corinthians e Santos da Vila Belmiro. Que caiu derruba até o... Não, esse foi Presidente Prudente. Presidente Prudente. Esse é na Vila Belmiro. O Vila Belmiro foi do Fábio Costa, tá certo. Aí vamos lá, professor, 2010. Agora vai puxar pela lembrança. Santos e Vitória. Maurício é uma memória boa para a Copa do Brasil. Santos e Vitória, 2010. Final fácil, infelizmente, o Santos. Infelizmente para a torcida do Vitória, não teve muita competitividade. Eu estava torcendo pro Vitória, no caso. Por quê? Algum motivo assim? Eu acho que os times que têm uma expressão um pouco... Times menores. Eu não gosto de usar a palavra menor. Mas são times menores. São times que têm menos torcida, menos títulos.
Não menos tradição. Não menos tradição. Não, tradição não. Não precisamos... Nós aqui não precisamos ressaltar, somos extremamente respeitosos com a história do futebol. De todos os clubes. De todos os clubes. Claro. Sem eles, o programa nem sequer existiria. Mas... 2012? Não. 2011. Não. Desculpa, pulei... 11? Não lembro. Eu lembro 2010. Eu lembro 2012. 2012 foi o Palmeiras, mas temos que não podemos 11 pular não foi 2011. Vasco em cima do Coritiba, não foi isso? Ah, verdade. Vasco e Curitiba. Vasco e Coxa. Vasco, Curitiba. Salvo engano. Diego Souza, goleiro Edson Bastos do Curitiba. Depois Palmeiras e Coxa, porque o Coxa perdeu 2 finais seguidas. Exatamente. E aí há uma questão que o Palmeiras, em 2012, é campeão da Copa do Brasil. Exatamente, Vasco e... Perfeito? É campeão da Copa do Brasil, porém é rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2012. Ou seja, ele não é um time na segunda divisão, mas que ele é cai da primeira para a segunda divisão em 2012. Mandou os jogos na Arena Barueri nessa fase aí. Depois nós estamos falando de 2013. 13. É interessante que a minha memória mais recente ela tende a ficar mais vai turva. Puxar a lista. A minha também. Ah, não está no livro? Não, o livro ele foi lançado em 2010. Portanto, não há como... O Alex Escobar, ele... Não fez a na época ele ainda não narrava futebol, não tinha tido aquela experiência como narrador. Simpaticíssimo Alex Escobar. Está convidado para vir aqui? Em 2013 eu vou... O Cruzeiro ganhou algumas que eu não lembro, acho que foi essa em cima do... 2013, claro, que é a tríplice coroa do Cruzeiro. Não. Sim, senhor. 2013 é Cruzeiro. Flamengo. Cruzeiro e Flamengo ele ganhou também, não foi? A tríplice coroa 2013 do Cruzeiro é 2003. A final. Perdão, então. 13? Flamengo e Atlético Paranaense? 2003 é a tríplice coroa do Cruzeiro. 13. 14 é Atlético e Cruzeiro. Que é a segunda final estadual. Que deu Atlético. Depois nós temos Palmeiras e Santos em 2015. Terceira final estadual. 2 pênaltis para o Palmeiras. Sim. 2016, preciso falar quem foi? É o ressurgimento do Grêmio, né? Atlético Mineiro, né? Depois de uma longo jejum. Cruzeiro ganhando os pênaltis em 17 do Flamengo. Os pênaltis do Palmeiras, exatamente, do Flamengo. Do Flamengo. Isso. 18 ganha do Corinthians. Cruzeiro ganha do Corinthians. 19. Internacional e Atlético Paranaense. Embaixo das canetas que o... 2 vitórias do Atlético Paranaense, né? Eu acho que um título... Justíssimo. Não só um título justo, como um título também que... Ganhou dos 2 gaúchos na semifinal do Grêmio, que eu estava na arena do Grêmio. 2-0 pro Grêmio, depois de reverte na arena na Baixada. Eu estava na arena do Grêmio. Pênaltis. 2-0 Atlético, pênaltis. Isso. Diferentemente dos clubes, inclusive até do Juventude, que vence em 99, do Santo André, do Criciúma e do Paulista de Jundiaí, o Atlético Paranaense tem o seu primeiro título em 2019, mas ele já é um campeão time brasileiro em 2001. Com Geninho. Perfeito. Curitiba foi em 85. Então, mas o Atlético, eu acho que ele está hoje... Hoje sim. Numa outra prateleira. No ponto de vista do resultado esportivo, ele está hoje uma prateleira acima do Curitiba. Tem o título da Sul-Americana, ganhou recentemente também, né? E ano passado, 2020... Fez final de Libertadores, perdeu para São Paulo, mas fez final... Tá certo. Né? Isso conta muito, né? Eu acho que sim. Fechando os títulos também. Em 2020 o teu time perdeu pro Palmeiras. Mas aí não teve nem disputa, não teve graça. O título foi... Palmeiras ganhou com o pé nas costas. A semifinal foi Grêmio e São Paulo. Estamos falando em semifinais também? Vamos voltar todas. Mas falar. É um resgate. E 21 foi também com o pé nas costas o Atlético Mineiro, né? Frouxo, né? Afinal, inclusive, contra o Atlético Paranaense. A primeira, só que aí não tem. 4-0 e 2-1. Nossa, foi frouxo. Assim, a Copa do Brasil, só pra lembrar, nós já estamos na prorrogação do programa. Já. Mas o aniversário tá rolando lá. Não, minha preocupação não é o aniversário. A minha preocupação é
o nosso projeto não se alongar demais. Nós vamos concluir porque... Vamos concluir, mas eu acho que a nossa colocação inicial, o nosso questionamento inicial foi se o Juventude teria condições de ganhar novamente uma Copa do Brasil ou algum não clube. Não sou o Juventude. Eu acho que qualquer clube tem condição de ganhar a Copa do Brasil. Assim, eu digo qualquer clube de médio para cima, não os pequenininhos aqueles. O Juventude seria médio, então. Por gentileza, é preciso, antes da sua colocação, fazer essa... Quem é grande e quem é médio. Não, eu acho que no cenário do Brasil inteiro... Qualquer clube da Série C, B ou A do Brasil pode ganhar essa Copa do Brasil, na minha opinião. De quais? Permita-me discordar. Não, mas por isso que a gente é um programa democrático. Em algum certo momento, tu falastes em ter jogo único. Aí a chance aumentaria para esses clubes de divisões inferiores. Mas com 2 partidas, ida e volta, não vejo nenhuma possibilidade. Eu também acho que não, pela questão de investimento, pela qualidade dos elencos. Com 2 jogos. Tu mata o time, quer dizer, a chance existe, mas eu acho pequena. Aí a tua resposta se aproxima da minha. Tu falou, eles que não. Tu falou, a chance existe, mas é pequena. Futebol sempre tem. Então não diz que não tem, poxa. Mas eu falei exatamente. Volta o vídeo aí e vê se eu falei. Eu tô dizendo o seguinte. A chance existe. A chance de um clube da Série C ganhar a Copa do Brasil é de 0,8%. Mas existe. Claro, 0,8%. Na minha opinião é de 0,34%. Okay. Excelente. A tua foi de 0,0%. Ah, não, desculpa, a tua ao contrário. Ao contrário, a minha, pra mim, todo clube de Série C, B ou A no Brasil tem condição de ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que isso tem a ver com a paixão clubística, né? Porque aí... Não diria que... Eu acho que o cara torce pro Figueirense. O Figueirense hoje tá na Série C. Então, se ele falasse A e B, seria mais aceitável. Mas aí a paixão clubística acaba esticando um pouquinho. Hoje nós estamos de Atleti. Eu acho que o debate que envolve mais a Copa do Brasil o debate que envolve a Copa do Brasil está ligado mais ao calendário do futebol brasileiro, né? É uma competição que não só ela precisa ser redimensionada, assim como estaduais. Fica a sugestão do Comendo a Bola de que a Copa do Brasil seja feita tal qual outras Copas mundo afora, um jogo único sempre. Eu votaria nessa opção. Mas evidentemente que a sugestão do Comendo a Bola vai só para o nosso público. Nós seremos solenemente ignorados pela CBF e, enfim, pelos cartolas. Ainda que de repente seja nas primeiras fases. Isso até acontece. Hoje já existe a possibilidade de não ter o segundo jogo dependendo do resultado. Como é a questão, professor, de mando de campo, no caso da Alemanha, como isso vai se dando? Isso, interessante a pergunta. Para quem é o mando de campo? Nas primeiras fases, onde estão os clubes menores, né? O clube menor manda o jogo. Tá? E a vantagem do empate é do clube maior? Não tem vantagem de empate. Empatou prorrogação, continuou pênalti. Todas as fases, tá? A partir da terceira fase, se não me engano, aí é feito um sorteio. Mas é sempre jogo único. Sempre jogo único. Sempre. E a final é no Estádio Olímpico de Berlim. Esse é o padrão alemão há muitos anos. Que eu já estive lá. Pensa num estádio interessante. De final de Copa do Mundo, em 2006. Estádio de Olimpíada, né? Das Olimpíadas de 1936. Exato. Está lá a Pira, está lá o nome do corredor americano que desafiou E o mais interessante desse estádio não é só o estádio. Tudo a ver com o debate. Não, mas só um parênteses final. Joia! Para finalizar, temos o estádio. Temos todo o complexo náutico, aquático, de piscinas, de salto, e temos nos fundos todo o complexo onde havia o desfile do Partido Nazista, a esplanada, onde cabiam cerca de 200 mil pessoas para assistir o desfile daqueles... Militar, né? Um evento militar político. Aquelas coisas ridículas, né? Comendo a bola, como sempre. Cultura. Também é cultura, mas a gente não vem como falar bem do que aqueles caras faziam lá, né? Apenas pelo amor de Deus. Fatos históricos, né? Então, acho que com isso fechamos aí o nosso debate. Vamos pro aniversário? Vamos pro aniversário agora. Vamos desmontar tudo. Semana que vem, o episódio 5 aí no nosso canal. Grande abraço. Grande abraço. Cá estamos de novo pro VAR Retrô número 4, episódio 4. O lance escolhido para hoje é um lance
bastante folclórico, eu diria, que se trata do jogo Corinthians e Portuguesa, em 26 de abril de 1998, semifinal do Campeonato Paulista. Jogo 2. Jogo da volta. Placar final foi 2-2. O primeiro jogo tinha sido 1-1 e o Corinthians jogava pelo empate. O Corinthians jogava pelos dois resultados iguais, pelo empate. Portanto, depois do primeiro empate, jogava pelo segundo empate. Português teria que ganhar para ir à final. E para essa partida, foi chamado, não só para essa partida, acho que para as partidas finais. Não me recordo. É preciso mas depois pesquisar. dessa, eu acho que ele não apitou a final. Não, ele não apitou a final, mas foram chamados árbitros estrangeiros aqui dos países vizinhos. E aí entra em cena o glorioso Javier Castrilli, que apita esse jogo. Contextualiza, professor. Contextualiza para nós. Não, a situação é a seguinte, né? Esse jogo, inclusive, é um dos jogos da história do futebol brasileiro, paulista, em que mostra como a arbitragem eletrônica é necessária, né? Porque a gente escolheu apenas um lance, poderíamos ter escolhido outros 2 até, mas aí o debate seria muito extenso em cima do mesmo jogo, né? O primeiro gol do Corinthians foi num pênalti extremamente duvidoso, numa cobrança de escanteio. O segundo gol da Portuguesa também extremamente complicado, lance de impedimento. E a gente escolheu o lance do 2-2, o segundo gol do Corinthians. O jogo estava 2-1 para a Portuguesa. Perfeitamente, o jogo 2-1. E aí surge, já vai rodar o lance, solta lá. Já está rodando. Já está rodando. O pênalti marcado pelo Castrilli. Assim, já vou dar o meu parecer aqui, porque na minha opinião é absurdo, né? O zagueiro César, se não me engano. César, né? O cruzamento de Fernando Diniz. Grande técnico Fernando Diniz. Jogava na Portuguesa? Não, no Corinthians, Maurício, ataque do Corinthians, claro. Então, o César, ele se agacha, claro, né? Os braços vão ao lado por causa do equilíbrio e pega a minha visão no peito. E aí, o seu Castrilli dá como bola na mão. E aí, o falecido Fred Rincon coloca a bola no fundo da rede, classificando o Corinthians para as finais. Eu acho... Então. Eu tenho uma posição também tranquila. Mais tranquila que a do narrador desse nosso vídeo que a gente viu aqui. Milton Neves soltando os cachorros. Se vocês forem na internet, no YouTube, vocês vão ver o que ele falou do Castrilli. Acho que de fraco para baixo fraco é o mínimo, né? Também folclórico Milton Neves. Mas assim, como bem dito pelo professor, o primeiro pênalti foi escandalosamente mal marcado. O segundo lance, na minha concepção, qualquer estagiário de segundo ano para traçar a linha do VAR atual traçaria a linha com hoje em dia, mas com impedimento, não. Hoje em dia com VAR. Impedimento do Da Silva, para mim é muito claro, é Da Silva que vinha do Cruzeiro jogar na Portuguesa. E o lance escolhido, presidente? E o lance escolhido, para mim, o cruzamento do Fernando Diniz é tranquilo, o César no VAR atual estaria claramente que não toca na mão. Agora, Castrilli estava de frente. Seria chamado no VAR atual me parece que sim. Se ele marcando o pênalti. Se ele marcou, eu como árbitro de vídeo chamaria, amigo, dá uma olhada. Só que tem uma meia dúzia de árbitros aí que nós estamos conversando no nosso grupo que são tão arrogantes e prepotentes que não estão indo no VAR ver as coisas. Agora, nesse caso, eu não sei se ele viria. Acho que não, mas espera aí. Porque se ele tivesse com as intenções que o Milton Neves comenta, ele não iria. É bom dizer que foi o Milton Neves. Não fui eu. Eu não quero me comprometer também. também. Eu só tô ouvindo o que ele falou. Perfeito. Agora, eu acho que o Castrilli não roubou para o Corinthians, é isso? Em nenhum momento eu vou dizer isso. Então, eu acho não tem coragem de dizer, eu digo, o Castrilli roubou para o Corinthians. Se vocês quiserem mandar mensagem, por favor, prestem atenção em quem disse. No mínimo mal intencionado. Porque ninguém dá aquele pênalti que deu do Evair em cima do... Agora me faltou. E nem o pênalti do César, que a bola não tocou na mão. Porra, tá de sacanagem, velho. Porque uma coisa é o cara apitar um pênalti. Não, árbitro com gabinete. Agora, nesse caso, já era o segundo pênalti. E os dois levando o jogo ao empate. Luzes. Os dois empatando.
É complicado, bem complicado. O conjunto da obra do Castrilli nesse jogo, de fato, foi... Então tu concordas que ele errou também? Eu acho que ele errou. No segundo gol, ele não erra, porque não era lance dele, era do Bandeira. E como você falou, difícil, movimentação... Às vezes o zagueiro tá saindo... Mas não é decisão dele, é decisão do Bandeira. Ok. 98 ainda é bandeirinha, não é auxiliar ainda não. Mas tem que tomar cuidado, a gente tá falando com um público que a gente quer... Tu acabou de falar no episódio anterior, quando citaste algumas torcidas, dos Países Baixos. Certo. Não, isso deve ter sido no episódio... No 3, ele falou? No anterior à existência do... Isso só reforça... Mas eu acho importante a cronologia dos termos e fatos, então acho correto, né? Hoje em dia não se usa uma bandeirinha. Auxiliar, né? Ok. Por mim não tem problema nenhum. Mas assim, ó, Até porque o pênalti? 3 pênaltis, eu acho. Pra mim não foi pênalti. Desculpa, não pênalti. Não foi pênalti. E não pênalti. Acho que o VAR chamaria e repararia esse erro. Milton Neves, coberto de razão nas suas avaliações em relação a Castrilli. Só o professor que é sobre o Milton Neves vai ficar sentado sobre o muro de Berlim. Que já não existe mais. Existem trechos... Existem resquícios. Um suficiente para o senhor sentar em cima. É duro o suficiente para ele. Feito. É isso aí. Muito bom. É isso aí, pessoal.